Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Sabemos que ela é poderosa, ela é mesmo milagrosa, ela transforma mesmo vidas. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos pelo Espírito Santo, Ele que é o autor da palavra, venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã. Reconhecemos a nossa total dependência e a nossa insuficiência para tão grandes coisas, mas o Senhor revela aos nossos corações através do mesmo Espírito. E a nossa oração, nosso pedido é que o Senhor possa nos ajudar, não só a mim, mas cada professor da Escola Bíblica Dominical. E o amigo ouvinte, o irmão, seja uma criança, um jovem, um adulto, possa entender realmente, compreender a tua palavra e colocar em prática em suas vidas. E a todos que estão mesmo hoje aqui presentes, Senhor, o Senhor fale mesmo aos nossos corações. E assim entregamos cada vida preciosa em tuas mãos. Também aqueles que estão acompanhando esse trabalho via transmissão da internet, que o Senhor também faça uma obra especial. Nós entregamos tudo em tuas mãos, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 10, mas estávamos mostrando, né, o amor que o Paulo tinha pelo seu povo, povo judeu, os seus compatriotas. Não só o amor, mas a insistência do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 9 ele já tinha dado, né, uma declaração de amor, uma declaração sincera em relação ao povo judeu, ao povo de Israel. No capítulo 9, no verso 1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo e a minha própria consciência, de que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os meus compatriotas na carne. Então veja, né? Uma declaração sincera de amor. E ele está dizendo aqui, ele preferia, até o desejo dele de se tornar um anátema, um amaldiçoado por Deus, um separado de Deus. Paulo diz assim: olha, eu estou a ponto de mesmo me sacrificar e ir ao inferno por amor dos meus compatriotas, dos meus irmãos. E qual o motivo, né, do Paulo demonstrar todo esse amor? Aí no capítulo 10 nós iniciamos semana passada. Ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é que sejam salvos. Ou seja, o motivo, né, dessa declaração de amor é porque os judeus, eles não eram salvos, não tinham a salvação. Então Paulo, ele insistia com esse povo, através não só dessa declaração sincera de amor, mas a demonstração desse amor, né? Paulo não só falava, mas ele demonstrava. Então existe uma grande diferença, né, de falar e não fazer, mas falar e fazer. É isso que Paulo
nos deixa de lição em relação ao povo judeu. E aí, semana passada, nós mostramos que essa demonstração de amor era a motivação da vida do Paulo, né? Ele diz aqui, olha, porque a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles. Então, a demonstração desse amor e o que motivava o Paulo a sua vida era a salvação do povo judeu. E ele fazia isso, né? Através mesmo da prática, a parte humana. Nós vimos, o Paulo, ele sempre procurava o povo judeu. Pregava, sofria, trabalhava, e nós mostramos tudo isso semana passada. A parte prática, humana, ou seja, ele fazia o possível, né? E o impossível pela salvação do povo judeu. E a parte espiritual, ele diz aqui, a minha súplica, a minha oração. Ou seja, Paulo entregava o seu trabalho na mão de Deus e deixava realmente o Senhor trabalhar. Então, declaração de amor, a sua demonstração de amor e a motivação da vida desse homem, tanto prática assim como espiritual, né? E o motivo disso tudo, por quê? Paulo, amados, ele conhecia, né? Ele sabia realmente a condição espiritual do povo judeu. E aí ele vai mesmo demonstrar, declarar o quanto ele sabia, né, do seu povo. No verso 2 ele diz, olha, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Verso 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo aqui, ele demonstra, né, que ele sabia realmente a condição espiritual do povo judeu, ele conhecia. Então ele começa dizendo, olha, porque lhes dou testemunho, né? Paulo aqui, ele testifica, é bem claro, né? Ele mesmo explica como estava espiritualmente o povo de Israel, o povo chamado povo de Deus. E ele diz aqui as características, olha, primeiro, que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então Paulo aqui, ele está exaltando, né? Ele está mesmo externando uma qualidade do povo de Israel, dos judeus. Ele está dizendo que eles tinham um cuidado excessivo por Deus, um empenho extraordinário por Deus. Eles tinham mesmo, né, um zelo extremo pelas coisas de Deus. Uma qualidade realmente desse povo. E só pode, né, ter zelo, alguém ter zelo por alguma coisa, se você tiver conhecimento, né? Se você souber, se você mesmo conhecer, se você amar, se você mesmo zelar. Então, esse zelo aqui está ligado ao conhecimento. Então, em resumo, Paulo está dizendo que eles conheciam a Deus, né? Tinham conhecimento das coisas de Deus, e é bem notório, porque aqui no capítulo 9, né, o verso 4, ele diz, olha, são a descrição desse povo. São israelitas, filhos de Abraão, da descendência de Abraão. Sabemos que Deus chamou Abraão e disse, de ti eu farei uma grande nação. E ele é o pai mesmo da nação judaica, do povo judeu chamado o povo de Israel, né? Sabemos que o seu filho Isaque, e depois o filho de Isaque, Jacó,
né, os gêmeos, Jacó e Esaú, né, mas a descendência é em Jacó. E Deus transformou, mudou o nome de Jacó para Israel. Então, israelitas, né, da nação. Diz aqui, olha, pertence-lhes a eles a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, é inegável, né, que eles tinham conhecimento de Deus. Receberam as leis, receberam os costumes, né, as alianças, as promessas, e zelavam até. Era inegável. Mas sabe, amados, o excesso de zelo que eles tinham, apesar de conhecer, não garantiam realmente que eles eram filhos de Deus. Porque Paulo fala da segunda coisa aqui, olha. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, o conhecimento não garantia o entendimento. Não é? É interessante isso. Conhecer uma coisa não garante que você tenha entendimento dessa coisa, né? Ou seja, esse conhecimento aqui está ligado mesmo à parte intelectual. Não é você conhecer um assunto, conhecer de uma profissão, conhecer um trabalho, né? Isso muitos conhecem. Muitos têm conhecimento intelectual, mas não é esse conhecimento que Paulo está falando aqui. É do conhecimento chamado de entendimento, né? O conhecimento íntimo é diferente, é totalmente, né, diferente do conhecimento intelectual, de um conhecimento aqui, que Paulo está falando, espiritual. Por quê, amados irmãos? Né? Isso vai ser importante até como aplicação para a nossa vida cristã. O fato de eles terem, né, as tradições, o ritual, o legalismo, a parte mesmo do culto, o conhecimento de fazer, né, era um simples legalismo, porque eles não tinham realmente o entendimento espiritual em relação às coisas de Deus. Então Paulo, ele até está mostrando aos judeus, né, que muitos se tornaram tradicionais, até legalistas, né, e a ponto de chamarem mesmo de fariseus, né, uma seita dos fariseus, legalistas, e até a ponto mesmo de se tornarem até hipócritas. Já pensou? Então o fariseu representava o conhecimento de Deus e até os zelos pelas coisas de Deus, e influenciava toda a nação, mas eles não tinham o verdadeiro, né, entendimento, a verdadeira compreensão das coisas de Deus, era mais intelectual, ou seja, eles eram reféns das tradições, dos rituais, do mero formalismo, né? Mas não tinham vida. Então o próprio Senhor Jesus, ele vai combater o que nós chamamos de religiosidade, né? Os religiosos da época, ou seja, era o próprio povo de Deus, sem conhecimento, sem entendimento verdadeiramente espiritual. Se você ver aqui a sua Bíblia, abra em Mateus, no capítulo 23, Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus, ele mesmo é bem duro, né, com os fariseus, representando mesmo essa religiosidade, o legalismo, as tradições, né, os rituais, o formalismo. Ele diz assim, olha, Mateus 23, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ou seja, Moisés
foi usado grandemente por Deus. Deus deu, através dele, a lei, né, as ordenanças ao povo. Então, quando Moisés partiu, subiu na cadeira de Moisés, ou seja, ficou no lugar de Moisés para ensinar o povo quem? Os escribas e os fariseus, não é? Mas ele diz aqui, no verso 3, fazei e guardais, pois, tudo o que eles vos disserem. Ou seja, o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando, é coisa boa, não é? É doutrina, são coisas da palavra de Deus, são ensinos. Mas veja aqui uma contradição. Jesus está dizendo, olha, fazei e guardais, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras. Isso é muito importante, sabe, irmãos? Prova que conhecimento, né, não está ligado a entendimento. De jeito nenhum. Conhecimento, ele é verdadeiro quando ele está ligado ao entendimento. Você conhece, você absorve e você pratica. Não é? Não adianta eu conhecer e não fazer. Eu estou me tornando o quê? Um hipócrita. E era isso que Jesus estava acusando. Eles sabiam, eles tinham conhecimento, eles ensinavam as coisas de Deus, mas eles mesmos não praticavam. Isso destrói qualquer testemunho em qualquer área, viu, amados, da vida. Tanto faz ser profissional como espiritual. Eu posso ser cheio de conhecimento, né, de sabedoria, mas não de entendimento. Ou seja, eu me torno um hipócrita, porque eu falo, mas eu não faço. Então, assim eram os fariseus. E Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz às multidões, depois de ouvir, né, a mensagem do Senhor, o que o Senhor falava, eles diziam que as multidões ficavam maravilhadas com a doutrina do Senhor Jesus. Por quê? Jesus, ele ensinava e ele praticava. Aliás, ele praticava, né, e ele ensinava, diferentemente dos fariseus. E aqui está o motivo, porque eles ensinavam, mas eles não praticavam. E aqui Jesus diz, olha, porque dizem e não fazem. Em outras palavras, falar e não fazer. Tem um ditado, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Né? Não tem isso. Isso é triste, sabe, irmãos? Ou seja, você está se eximindo, mandando alguém fazer, praticar aquilo que você não pratica. É um hipócrita, não é? Então, os fariseus, mais na frente você vai ver, Jesus chama ele de raça de víboras. Fariseus hipócritas, porque falam, mandam fazer, mas não fazem. Veja o verso 4 aqui, outro procedimento deles. Atam fardos pesados, né? Coloca mesmo fardos, leis, costumes, ordenanças, e os põe sobre os ombros dos homens, coisas pesadas, né? Compromissos, responsabilidades, acima das forças das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Entretanto, eles mesmos não têm com o dedo, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, falar e não fazer, não é? Agora, não fazer, não é? E mandar fazer. Não fazer e mandar fazer. Tem muita gente, né, que não faz, mas manda os outros fazerem. Está sendo hipócrita. Então, continua aqui o verso 5. Veja,
praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. E aí eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Agora é fazer, né, para aparecer. Faz, mas para aparecer a quem? Ao público, né, às outras pessoas. É o hipócrita também. É fazendo para a plateia, como diz assim, né, na linguagem popular. Eles não fazem por conhecimento, mas fazem para aplausos, né? Querem aparecer. Veja, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam receber os afagos, os aplausos, o bem feito, né? É esse tipo de comportamento. Veja, as saudações nas praças, os serem chamados de mestres pelos homens. Então, é uma característica do fariseu hipócrita, né? Aquele que tem conhecimento, e que eles tinham, mas na verdade o seu propósito era outro, era falar e não fazer, né? Fazer para aparecer e fazer para receber realmente os aplausos. Aí, o que Jesus chama, né? Veja no verso 13: ai de vós, fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Aí tem uma relação aqui que Jesus fala e trata e mostra porque eles eram hipócritas, né? Mas o sentido era esse. Chamam ele de raça de víboras, insensatos, cegos. Ou seja, o que está em foco aqui é o conhecimento que eles tinham, o zelo até das coisas de Deus, mas não tinham entendimento, né? Aqui, outra passagem, veja Lucas no capítulo 18, Lucas capítulo 18, Jesus mostra aqui, ensina, né, no verso 10, que 2 homens, eles subiram ao templo com o propósito de orar. Esse era o propósito, o objetivo. Um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu era esse observador da lei, das coisas, tinha conhecimento, né? Ele ensinava, ele mostrava o que nós estamos vendo. E o publicano, os irmãos sabem, era um odiado pelo próprio judeu, né? Ele era um coletor de imposto, ele era um cobrador de imposto para o governo de Roma. Então ele cobrava imposto dos seus compatriotas e ainda a maioria deles roubavam, né? Tiravam mesmo. E eles eram odiados pelos judeus. Então, os 2 foram orar. Veja, no verso 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Uma oração cheia de orgulho, né? Cheia de si. E ele dizia assim, olha a oração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele se orgulhava do que ele estava dizendo aqui. E aí ele continua, olha, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Eu acredito que ele estava orando aqui, não estava mentindo não, sabe? Porque o fariseu mesmo, ele procurava ser zeloso dessas coisas, não é? Ele zelava. Mas veja aqui o publicano, estando em pé, longe, os olhos ao céu, né? Aliás, estando em pé longe,
não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. A diferença da oração. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, um egoísta, não é? Um se achando todo perfeito, todo mesmo cheio de prepotência, e o outro reconhecendo a sua condição diante de Deus, não é? E o Jesus aqui, ele dá o diagnóstico, né, o resultado dessa oração. Ele diz: ó, digo-vos que este, ou seja, o publicano, o pecador que reconhecia a sua condição, ele disse assim para o Senhor Jesus: este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, né, o fariseu hipócrita, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, um falso conhecimento das coisas de Deus torna muitas vezes uma pessoa, né, exaltada, cheio mesmo de religiosidade, ou seja, mas sem realmente conhecimento e entendimento. Esse homem aqui, ao contrário, muito mais simples, né, um pecador, reconhecia a sua condição diante de Deus, ou seja, um miserável, né, um que realmente se humilha na presença de Deus. É a diferença do conhecimento para o verdadeiro entendimento, né, em relação às coisas de Deus. Então, irmãos, esse fariseu que Paulo está tratando, né, o judeu de uma forma geral, eles se tornaram mesmo hipócritas, porque eles conheciam, zelavam, mas não tinham entendimento verdadeiro, ou seja, espiritualmente falando. Então, volte lá para Romanos. Paulo identifica aqui, né, a condição do povo. Primeiro, eles tinham zelo, tinham conhecimento, porém não tinham entendimento. E aí eu aplico nessa manhã, hoje aqui para nós, né? Acredito que todos aqui sabem da existência de Deus, né? Têm conhecimento de Deus. Muitos sabem até da lei de Deus, coisas que Deus realmente exige do homem, exige de nós. Tem conhecimento, mas entendimento é outra coisa diferente. Se você não tem o entendimento, porque a Bíblia fala que o entendimento está ligado às coisas espirituais, né? E o entendimento, ele vem por uma ação de Deus. É o Espírito Santo que revela, né, aos nossos corações. É o Espírito Santo que abre realmente o entendimento das coisas espirituais de Deus. Não adianta eu saber, e eu vou falar assim para os irmãos, desde cedo, né, de pequeno, eu fui até criado numa religião que eu tinha conhecimento das coisas de Deus. Até praticava muitas coisas, mas o verdadeiro entendimento, eu não tinha não, né? De jeito nenhum. Mas pela graça de Deus, Ele mostrou, revelou a mim, né? Abriu o meu entendimento. Porque o homem natural, a Bíblia diz, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele não tem discernimento, né? Está cego. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou mesmo o entendimento. Então, esse entendimento que nós estamos tratando é íntimo, né? É pessoal, é individual, é um relacionamento mesmo com Deus. Então, o povo judeu, apesar de ter conhecimento, eles não tinham entendimento verdadeiro das coisas de Deus. E aí Paulo vai explicar o porquê, né? Chegamos aqui
no versículo 3, olha, porquanto, né, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, né, eles tinham o zelo, tinham o conhecimento, mas não tinham o entendimento. Por quê? Diz aqui, eles desconhecendo a justiça de Deus, eles procuravam, e eles estabeleceram uma justiça própria. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, pela falta, de entendimento espiritual. Por quê? Eles não conheciam a justiça de Deus. Sabe, irmãos, Deus, Ele revela a sua justiça. E revelou a sua justiça até para o povo judeu. Se você ver aqui em Romanos, logo no início da carta, é bem claro isso aqui. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, e no versículo 14. Paulo, ele dá o seu testemunho aqui, ele diz, olha, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Então, Paulo está dizendo aqui, eles tinham conhecimento das coisas de Deus, mas não tinham entendimento. Por quê? Eles desconheceram, a justiça de Deus. Ou seja, essa justiça que Deus revelou a eles, ao povo judeu, essa justiça revelada por Deus através de quê? Do evangelho. Então o evangelho, ele revela a justiça de Deus. Ou seja, o evangelho são as boas novas, Evangelho significa boa notícia, boa nova. As boas novas, o quê? De salvação. Então, irmãos, o capítulo 1, do verso 17 em diante, Paulo nós estudamos, mas aqui é a mensagem da revelação da justiça de Deus que foi dada, ao povo de Israel. Aliás, Deus vem prometendo, ao seu povo que os ia libertar, uma libertação, mas não a libertação que eles estavam assim pensando, esperando, a libertação do jugo da escravidão de Roma, não, mas a libertação espiritual, a libertação da culpa, a libertação da penalidade do pecado. Ou seja, e aí Paulo vai mostrar, e nós já vimos que Deus é justo, A justiça de Deus exige mesmo, o cumprimento da sua justiça. E nós sabemos que todos nós nascemos injustos, debaixo mesmo de pecado. O livro de Romanos, Paulo vem mostrando, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a ira de Deus vai se revelar, Deus vai julgar, Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, e não tem jeito, Ele vai continuar sendo justo. E o homem é injusto, o judeu é injusto, o grego é injusto, todos nós nascemos mesmo na injustiça. E Deus um dia vai julgar como reto juiz. E não tem escape, na condição que nós estamos. Não tem jeito. Então Deus do céu revela
a sua justiça, ou seja, através do Evangelho. E o que é o Evangelho, né? O Evangelho é que Cristo veio como a justiça de Deus. E Ele, sendo justo, né, morreu por nós, os injustos. Tomou o nosso lugar. Morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia. E nos oferece essa justiça de Deus, que é o Evangelho. Ou seja, e eles desconheceram, né, desconhecendo a justiça de Deus. É isso que Paulo está falando. Por quê? Volte aqui para Romano, né? Ele continua a explicação. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, nós vamos ver mais na frente, mas eles procurando estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, o judeu achava que ele poderia ser justificado diante de Deus pelas suas obras, né? Pelo seu zelo, pelas suas ações, pelo seu próprio esforço. E foi dado a eles, né? Mas nós sabemos também, o apóstolo Paulo aqui, veja no capítulo 3, e no versículo 26, ele vem explicando isso também. Olha, Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, que é Cristo, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância, ou seja, a vanglória, não é? O orgulho, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem, ele é justificado pela fé diante de Deus, né? Escute, independentemente das obras da lei. Então o judeu, ele era um zeloso, procurava guardar, né, as leis, as ordenanças, as tradições, o ritual, o formalismo. Eles procuravam, tinham até zelo por isso, mas eles não tinham entendimento, compreensão, porque eles desprezaram, né, a justiça de Deus, que é pela fé, não por obras, não por esforço, não por capacidade de ninguém. E é isso que Paulo está explicando, olha só. E porventura, Deus somente, é porventura Deus somente dos judeus? Aí Paulo vai dizer não. Ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, tanto faz ser judeu como gentio, ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras, né? Por aquilo que eu faço, pelo meu esforço, pela minha capacidade. Muito pelo contrário, nós vamos ser justificados pela justiça de Deus, que é a obra de Cristo, e pela fé, né, em Cristo. Então o verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas sim como uma dívida, né?
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, o judeu, ele não entendeu isso, né? Que Jesus Cristo veio para ser a justiça de Deus oferecida a todos, mas ele não, continua, nós vamos ver mais na frente, né, com o coração duro. Ele continua com as suas práticas, continua com as suas tentativas, né, e não vai prosperar diante de Deus. Deus, eu diria assim, né, já está farto. E se você ver aqui, olha, abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, Deus está farto, né, de hipócritas, de tradições, de rituais, de formalismo, de legalismo. E é isso que ele diz ao povo. Olha aqui, Isaías capítulo 1, no versículo 10. Era o que o povo estava praticando, né, o judeu. Ele diz assim, olha: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Olha a quem Deus compara a atitude espiritual desse povo. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? O que adianta, né? É isso que Deus está dizendo. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Tradições, sacrifícios que eles praticavam. Deus já está farto disso. Olha, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, coisas vãs, né? Eles eram zelosos dessas coisas, mas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso mais suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, não adianta, né? A sua falsa adoração, o seu falso sacrifício, a sua hipocrisia, ou seja, a tua falsa santidade, associada ao ajuntamento solene. Não adianta, né? O santo ter comunhão com o profano. É isso que Deus está dizendo. A hipocrisia, o legalismo, as coisas que vocês estão praticando. Ele diz, olha: as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Estou farto, não é? De hipocrisia. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Que tristeza, né? Povo de Deus, ouvir isso. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de iniquidade, cheias de pecado. Ou seja, é um esforço vão, né? É vanglória, é orgulho. Ou seja, vocês estão procurando estabelecer a sua própria justiça, né? É do meu jeito, é do meu modo, é assim que eu vou adorar a Deus, é assim que eu vou chegar a Deus. Está totalmente equivocado, né? Totalmente enganado. E sabe, irmãos, o mundo, ele está cheio de religiões,
dos ismos, né? Catolicismo, islamismo, budismo, os ismos, em que é ensinado rituais, tradições, misticismo, legalismo, é mero formalismo, e sinceros até, né? Zelosos, estão achando que estão mesmo fazendo as coisas para Deus. A gente fala sinceramente enganados, né? Sinceramente errados, ou seja, mais orgulhosos, uma dureza de coração. Eu já ouvi, né, na minha vida cristã, até pessoas dizendo assim: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Ou seja, desconhecendo, né, a justiça de Deus. Duro mesmo de coração. Deus foi bondoso, misericordioso, enviou Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, como Libertador. Mas a pessoa, ela continua dura, porque ela estabeleceu a sua própria justiça, o seu próprio modo de adoração. É assim, vai ser assim, é dessa forma. Muito cuidado, porque os judeus achavam que estavam servindo a Deus, mas estavam perdidos, né? Então Paulo está mostrando, volte aqui para Romanos, né? Porquanto eles, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, veja, isso é muito triste, né? Não se sujeitaram a que vem de Deus, ou seja, rejeitaram a justiça de Deus, desprezaram a justiça de Deus, recusaram aceitar a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, né? Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, João é bem claro, né? Veio para o que era seu, veio para os judeus, foi revelada a justiça de Deus, mas os seus o quê? Não o receberam, né? Recusaram Jesus, não quiseram saber, rejeitaram a justiça que vem de Deus, a ponto de o crucificarem. Olha o que diz aqui, meus amados, no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus está sendo levado a julgamento, né? Os irmãos, é bem claro, todos aqui sabem, né? Jesus foi levado a julgamento. Seu juiz Pilatos ouviu as acusações dos seus acusadores. Ele se faz Deus, ele diz que é o rei dos judeus. E ele era mesmo, e ele é, né? Mas aqui no verso 12 diz assim: esse homem, em outras passagens, ele testifica que ele era inocente. Eu não vejo nele crime algum. Mas no verso 12 diz assim: a partir deste momento, Pilatos procurava soltar, né? O inocente, ele foi absorvido pelo juiz, ele é liberto, ele é solto. Mas os judeus, olha só, clamavam: se soltas a este, tu não és amigo do César, do imperador. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui
o vosso rei. Olha a resposta dele, né? Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o, crucifica-o. Foi essa a reação do povo de Deus, quando Deus revelou a eles a sua justiça. Eles rejeitaram, né? Fora, fora, crucifica-o, disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Ou seja, claramente, né? Em outras palavras, ele diz: não queremos que ele reine sobre nós. Recusamos, rejeitamos, desprezamos esse rei. Não queremos. Nós já temos um rei que é César, né? Esse não. Então, irmãos, é muito triste, né? Olha só, volte aqui para Romanos. Então, Paulo aqui, ele demonstra, né, a passo bem explicadinho, né, bem metódico, o motivo da condenação do povo de Israel, da condenação do povo judeu. E, ao mesmo tempo, o amor que ele tinha por esse povo, né? Não só ele demonstrava o amor, mas ele trabalhava com o seu povo, insistia, pregava, mostrava, exortava, mas eles deliberadamente rejeitaram o Salvador, a justiça de Deus. É muito triste, né? Então, por isso que ele diz: olha, eu dou testemunho, eu conheço a condição de vocês, porque vocês têm conhecimento, mas não têm entendimento, né? Vocês, desconhecendo a justiça de Deus, estabeleceram uma própria justiça em vossos corações. Rejeitaram a que vem de Deus, recusaram a do Filho de Deus. Ou seja, vão mesmo serem, né, condenados. Estão mesmo liquidados. Então, Paulo aqui mostra bem claro a condição do povo judeu. Sabe, irmãos, no versículo 4, ele continua insistindo, né? E mostra aqui agora a verdadeira justificação que é em Cristo Jesus. Então ele diz assim: olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo realmente aquele que crê. Ou seja, Deus oferece a sua justiça através de Cristo para todo aquele que crê, não só para o judeu, mas também para o gentio. E aqui, quando ele está dizendo assim, porque o fim da lei é Cristo, nós temos que entender o que Paulo está falando, né? Ele não está dizendo aqui que a lei foi cancelada, no sentido, a lei foi revogada. Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aliás, capítulo 5, no verso 17, o Senhor diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim realmente para cumprir. Ou seja, precisamos entender aqui que Paulo não está dizendo que Cristo, não é? Ele revogou a lei, acabou a lei. Não, não é?
Ele está dizendo, muito pelo contrário, que a lei, ela servia como um professor, como um instrutor, para nos levar a Cristo, né? Porque Deus revelou a sua lei, que é boa, perfeita, nós estudamos aqui no capítulo 7, é santa, né? Para mostrar que o homem natural, o próprio judeu, ele, por mais que se esforçasse, ele jamais ia cumprir a lei, né? Se você vê aqui, volte lá no capítulo 10, nós vamos ver para a semana, quando diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, né? É lógico, se você ou eu ou qualquer um for praticar e viver pela lei, você vai ter que cumprir né, os requisitos, todos os preceitos, as ordenanças que a lei exige. Mas a lei ela veio servir para mostrar que eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de cumprir toda a lei, né? Então, Paulo está mostrando que Cristo, ele veio e cumpriu a lei, né? Ele mesmo cumpriu todas as ordenanças, todos os mandamentos nele, né? Então, volte aqui em Romanos, quando Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nele, em Cristo, né? Ou seja, o objetivo da lei é levar a Cristo. Não é que a lei foi revogada no sentido que ela não vale mais, muito pelo contrário, ela não vale em relação à salvação, né? A justificação. Mas a lei é muito importante para continua mostrando a santidade de Deus e me leva agora à santificação, porque eu tenho plena, né, consciência, pleno entendimento em Cristo, que nele ele cumpriu a lei, e a lei agora me serve como um professor que me ensina a viver como um salvo, né, como um justificado. Ela não está revogada, mas nesse sentido de salvação, de justificação só em Cristo. O problema que Paulo está identificando é que o judeu continua achando, né, que ele pode viver, e muitos praticando alguma coisa, né, o legalismo, a religiosidade, as tradições, para se justificar diante de Deus, de forma nenhuma. Então Paulo aqui é taxativo, mostrando a sua condição, ou seja, a justificação é somente em Cristo, né? Então a lei, ela não salva, mas a lei me mostra, né, o caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Mas a lei me ajuda, né, na minha santificação. Eu tenho plenas condições em Cristo de obedecer, né? Procurar mesmo guardar, me santificar. Então, irmãos, o resumo disso aqui, o nosso ensino e aplicação nessa manhã, é que o apóstolo Paulo está mostrando ao povo judeu, né, a condição espiritual desse povo. Infelizmente, eles tinham o conhecimento de Deus, tinham zelo pelas coisas de Deus, mas não tinham entendimento. Eles desconheceram a justiça de Deus, ou seja, não aceitaram, não se submeteram, muito pelo contrário, procuraram estabelecer a sua própria. Nós vamos continuar na nossa religião, nós vamos continuar fazendo as nossas ações, mas a de Deus não, eles rejeitaram, eles recusaram. E Paulo diz aqui, olha, Cristo, ele é o fim da lei, Cristo é a justiça de Deus para todo aquele que crê. E eu gostaria de até aplicar
né? Tudo que nós assim escutamos nessa manhã, agora para nós aqui, né? Nessa manhã. Sabe, meus amados, ter conhecimento de Deus é bom, né? Saber da existência de Deus, porque Deus ele se revelou a todos, a toda a criatura, através da criação, dos seus atributos. Deus se revelou a cada um de nós. Mas nos últimos dias, diz a Bíblia, ele se revelou através do seu Filho, né? A justiça de Deus é revelada através de Cristo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que viviam debaixo da lei, debaixo da condenação, debaixo da maldição. E é oferecida essa justiça a todos e para todos. Mas, né, muitos ainda continuam presos, com os seus corações endurecidos, com falta mesmo de compreensão, de discernimento espiritual. E infelizmente continuam rejeitando, desprezando, né? Não se sujeitando a Cristo Jesus. Se estabelecem, né? Através das suas práticas, das suas ações de religiões. Muitos estão realmente totalmente enganados. Mas mais uma vez, assim como Paulo, a Igreja de Jesus Cristo, ela oferece, né? Mostra essa justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus. E todo aquele que nele crê, esse é justificado. Então, nessa manhã, eu diria assim, será que tem aqui alguém, né, que ainda está pensando que pode se justificar diante de Deus através de ações, através de práticas, através mesmo da sua religiosidade? Infelizmente não vai acontecer. Mas se realmente se submeter, né, como aquele homem, ó Senhor, ser propício a mim, pecador, esse eu não tenho nenhuma dúvida, Deus vai, e Deus oferece essa justiça que é e que vem somente dele, aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Sabe, amados, esse homem ele tinha uma grande tristeza, uma grande dor, e a sua vontade, a sua oração era para que os seus amigos, os seus irmãos, os seus contemporâneos, os seus compatriotas fossem salvos. E é a oração que eu faço nessa manhã dessa igreja. Nós temos amigos, irmãos, né, parentes, pessoas que ainda estão, né, rejeitando, recusando essa tão grande salvação que é Cristo, que Deus oferece, né, a todos. E quem sabe, né, nessa manhã alguém pode dizer: não, Senhor, eu entrego a minha vida, está nas tuas mãos, eu acredito, eu recebo pela fé a minha justificação em Cristo Jesus. Que Deus possa realmente abençoá-los. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado esse homem, o apóstolo Paulo, ao longo mesmo da história da igreja, para nos ensinar, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor já fez por nós. O Senhor revelou a Tua justiça na pessoa de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, até a proclamar essas verdades. Ó Senhor, o mundo tem recusado, o mundo tem rejeitado, religiões têm ensinado até sacrifícios, rituais, tradições, religiosidade, que não revelam mesmo
um conhecimento íntimo com o Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito, até nessa manhã, possa abrir o entendimento, como o Senhor já fez de muitos aqui. Pai, nós entregamos carinhosamente cada vida aqui em Tuas mãos. E assim, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.